Então vamos embora para mais uma palavra que se encontra lá em Marcos, capítulo 4, onde Jesus ele vai falar da parábola do semeador. Ele conta que um semeador veio lançar a semente e lançou sobre 4 tipos de terras diferentes, que foi a terra da beira do caminho, a semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre as pedras, um terreno pedregoso, e outra caiu entre os espinhos e outra caiu sobre em terra boa. E ele fala que o semeador semeia o quê? Semeia a palavra, a palavra de Deus. E quem é o semeador? O semeador é Jesus Cristo. E o que eu já acho interessante dessa parábola é que ele não manda um arquiteto, ele não manda um médico, ele não manda um esteticista, um mecânico. Ele manda quem entende da área. Ele manda quem entende de semente, ele manda quem entende da palavra, ele manda quem entende da minha e da sua vida, ele manda Jesus, ele mandou Jesus, né? E ele sabe a semente que lançou, ele não lançou a semente para se perder, né? Então ele sabe o que faz na minha e na sua vida, ele sabe trabalhar. Como ele falou, pode o vaso ensinar o oleiro a fazer, moldar o barro, moldar o vaso. Então, é assim, enquanto a gente for um vaso maleável na mão do oleiro, a gente pode se quebrar que ele refaz. A gente não pode ser um vaso rígido, né? Aí é jogado fora, não há mais molde. E eu quero falar hoje sobre esses 4 tipos de terra. Eu quero falar sobre os dois em específico. O primeiro é a semente que caiu à beira do caminho. Se você lavrar, arar uma terra, e de muito pisar em um determinado lugar, aquilo vai se tornar rígido, aquilo vai se tornar duro, né? Ou seja, vai se tornar um caminho. Bichos vão passar ali, como a própria parábola fala, as aves do céu. E percebam que, como a semente é a palavra de Deus, as aves representam o diabo ali e vem para roubar o quê? A palavra de Deus na sua vida, a respeito da sua vida, a palavra que você recebeu, que o semeador colocou ali. Então percebam que é o diabo quem vem roubar a primeira palavra, a semente da primeira terra, digamos assim. A segunda semente cai em terreno pedregoso. E a interpretação dessa parábola é como vem as perseguições da vida, está aqui, eu anotei aqui, está no verso 18. 18 não, 16 e 17. Fala que é por causa das tribulações e perseguições por causa da palavra. Ela vai receber perseguições e tribulações na vida por causa da palavra. Ou seja, você recebeu a palavra, não importa qual terra você seja. A dos espinhos, a terra boa, a das pedras, a beira do caminho. Você vai ter perseguição por causa da palavra. Você recebeu uma palavra. Vai ter perseguição. Vai ter tribulação. Aí, por causa da palavra, e por causa dessa mesma palavra, o diabo ele vai vir tentar roubá-la de você. Entendes? Só que o que diferencia? Essa caiu em terra de pedra. E vê que ela brota rápido porque a raiz ela não é profunda. Então a raiz, até aqui tá bom, vou crescer. É o tal crente prematuro, é querer tudo fora do tempo, querer frutificar fora do tempo, crescer fora do tempo. A santificação é até Jesus vir. É ali que acaba, a hora que eu for pro céu, né? Então, a gente tem que esperar tudo no tempo certo para não se perder. Uma criança não nasce no tempo certo, nem antes nem depois. Algumas passam dias, outras nascem antes, mas tem seus colaterais, né? Mas aqui falando de semente, de palavra, de vida de nós, né? E
A outra cai entre os espinhos. E perceba que essa já não é mais, ela fica infrutífera. Aliás, vamos voltar na da semente das pedras, que caiu entre o terreno pedregoso. Ela fala que não tem raiz. Não tem raiz. Recebe a palavra com alegria, empolga, é o tal empolgado, né? Empolga, é fogo de palha. E mais do que a palavra, a parábola está dizendo é que não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz na palavra, às vezes cresceu na igreja, mas não ouve a palavra, não vive a palavra, ou não cresceu na igreja e não vive naquele ambiente, não absorve, não tem profundidade as primeiras tribulações por causa dessa palavra que aquela pessoa recebe, ela cai, que é o que a gente muito vê hoje aí, né? A pessoa vai para a igreja, recebe uma palavra, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Vem a primeira tribulação, ela pega descendo, fala logo assim, rasgado. E como ter raiz? Buscando, lendo a palavra, se aprofundando em Jesus. Você viu que a raiz não atingiu o solo profundo, ela logo brotou? Porque o edifício, você vai construir um prédio, tem que ser o dobro para baixo. Então, antes de crescer para cima, tem que crescer para baixo. Tem que buscar ter profundidade, profundidade com Cristo, intimidade, relacionamento, né? Ele quer que demos fruto, mas para dar fruto, ele é a videira verdadeira, ele tem que estar ligado nele. Não adianta querer dar fruto sem estar ligado nele, sem ter raízes profundas, né? Nem crescer, cresce. Às vezes até começa a crescer, mas né, vem um sol, seca. Como a palavra diz, vem a primeira tribulaçãozinha, derruba. E a terceira é a palavra que caiu entre a terra com espinhos. Como eu disse, já não é mais por causa. Essa até cresce, né? Até cresce, até fica bonitinha, mas está entre os espinhos. Foi sufocada. Você viu aquelas plantas hospedeiras que crescem assim, em redor, e vai tirando a força, vai sufocando, tipo isso, sabe? E até cresce, o crente está na igreja, tá bonito, aparenta, mas olha o verso aqui, ó, 19. As preocupações do mundo e a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então percebe que não é mais as aves do céu, não é mais as pedras, é os meus desejos, não é mais o diabo, não é mais as perseguições, apesar deles tentarem vir roubar a semente. Mas ela até suporta as perseguições do diabo, as tentações, as perseguições da vida, até suporta. Mas as outras preocupações e seduções da riqueza, é a tal da comparação, né? Ela fica infrutífera, até cresce, até se desenvolve, mas não dá fruto. Por que eu estou tanto tempo e não dei fruto? Por que, que as coisas acontecem fulano, 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 ou parece que vai acontecer? Parece que vou receber, eu sinto que eu vou receber, mas não recebo. Tá grande. Às vezes está até no tempo de dar fruto, né? Você sente que vai dar fruto, que alguma coisa vai acontecer na sua vida, mas não acontece. Estou em pecado? Talvez não. Talvez só tá ali na sedução das riquezas, nas preocupações do mundo, é coisa simples que os deixa de frutificar. Não, não é pecadão. Claro que pecadão também, né? Mas no contexto aqui você pode estar vendo em santidade, mas as suas preocupações. Jesus fala que as suas preocupações, ansiedades, desejos, petições estejam sempre diante de Deus. Deus, eu quero isso, isso e isso, mas esteja com os olhos atentos à palavra, viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. Agora pega a parábola aí da semente.
claro que é da semente, mas das pedras. Pega uma pedrinha, coloca no sapato agora. Vai incomodar um pouco. Você vai conseguir andar, você até consegue disfarçar uma pedrinha assim, ó. Agora pega uma pedra desse mesmo tamanho, uma brita, cascalho, coloca no sapato no final do dia. De tanto você tentar colocar força para não pisar, que já vai estar doendo, incomodando muito, aí você vai estar mancando, vai estar com problema na coluna, joelho e até o pescoço vai estar doendo. O que seria isso? Talvez rancor, raiva que você tem de um irmão de ontem? Não, de muitos anos atrás. Mas a parábola das pedras não é sobre ter raízes rasas? Exatamente. Onde você estava no tempo em que deveria ter aprendido sobre perdoar, sobre amar? Igual Paulo fala, ó, era para você estar grande comendo comida sólida. Tá lá em Hebreus 5, não sei se é Paulo, Lucas, Apolo, né? Tá comendo comida sólida, mas você necessita de leite materno ainda. Onde você estava? Você não aprendeu isso? Então, assim, essas pedrinhas, cara, precisa ter tirado há muito tempo do caminho de vocês. Tá dando resultado agora. Vocês não têm raiz nenhuma no evangelho. Cresceu na igreja, mas não produz nada, não cresce. É o eterno crente que tá aí fazendo picuinha, não gostou da saia da irmã, do não sei o quê. Essas coisinhas simples, sabe? Que acontece, que você não tira da sua vida, que você não resolve, que você não passa por cima, sabe? Não busca ter maturidade, andar com as marcas de Cristo, que é o amor, mansidão, paz. Fica sempre frutífero, não cresce, ou tá olhando para as preocupações do mundo, né? Onde está seu coração cristão? Onde está a sua seu desejo, a vocação, sua profundidade? No que você tem posto tudo isso, sabe? Quais são seus verdadeiros desejos? Aqui, eu acho que não tem uma parábola mais específica sobre essa. Aqui não está falando sobre pecado, sabe? Jesus ele mandou quem? Mandou o semeador, mandou quem sabe. Mandou quem sabe cuidar da sua vida. Mas o diabo vai vir, tá falando que o diabo vai vir. Tá falando que as perseguições vão vir. As tribulações vão vir. Mas tem outras coisas que já não é mais por causa do diabo, das perseguições. É por causa de você. É você mesmo que se incomoda. É você mesmo que não tira as pedrinhas. É você mesmo que olha pro lado, né? Aquela que os espinhos, como falei no verso 18, 19. Sedução da riqueza. Paulo fala: Demas me abandonou por causa do presente século. É a cobiça, né? A nossa cobiça. E não é errado desejar as outras coisas, buscando sempre a Deus, né? Mas chega um momento na nossa vida em que nós temos que escolher viver os nossos planos e viver os planos de Deus, viver os sonhos de Deus. Não é fácil, né? Os planos dizem, é tudo lindo. Renúncia, né? Renúncia linda. Renúncia bonitinha. Não, né? A gente quer colocar flor em tudo. A gente quer empiriquitar tudo. O microfone desligou e eu não sei qual hora que ele desligou, né? Meu Deus, tomara que não tem tempo que ele desligou. Então, essa é a palavra de hoje, eu encerro por aqui. E fique com Deus. Deus abençoe a sua vida, que você possa se atentar para aquilo que tem tirado você de frutificar ou crescer em Cristo, dar fruto, viver as promessas dele para a sua vida. Ele sabe a palavra que ele mandou para a sua vida. Tirar as pedrinhas, os rancores, não olhar para o mundo, para as preocupações, porque eu não vou gravar outro vídeo. Esse é o segundo, terceiro, não sei, décimo que eu gravo para dar certo e o microfone, tanto que o microfone descarregou. Então Deus sabe a palavra que
tem para sua vida. Ele mandou Jesus e está apitando para desligar aqui. Siga firme, Ele te ama e tem um plano para sua vida e quer te salvar. Amém?